Olá, investidores, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar para a Itaúsa. Itaúsa, que é a melhor ação de pagadora de dividendos para 2021 da Levante. Então a Itaúsa é uma recomendação de compra aberta que nós temos aqui da Levante. Falar para vocês aí o que tem acontecido com as ações da Itaúsa e por que nós acreditamos que a Itaúsa ainda é um bom investimento, tá bom? Então se você não estiver inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever e ativar as notificações. Bora lá! Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Itaúsa, né? Então, para aqueles de vocês que não conhecem a Itaúsa, que a maioria dos investidores, pessoas físicas, tem bastante familiaridade, né? Itaúsa é uma holding, tá? Entre os principais ativos que ela tem, né? O que é uma holding? Uma empresa de participações. É uma empresa cujo business é comprar participações em outros negócios, tá? E a principal participação que ela tem, subindo o gráficozinho para vocês aqui do portfólio da Itaúsa, é do próprio Banco Itaú. Então, quase 92% do portfólio dela está no Banco Itaú. Ela tem participações relevantes também em Duratex, Alpargatas. Além disso, ela tem umas participações menores em empresas fechadas como a Itaú Tech. Tá bom? Então, ela é uma empresa de participações, quer dizer, o que isso significa? Ela própria não gera receita. Quando você olha para o balanço da Itaúsa, as receitas dela vêm como equivalência patrimonial. Tá bom? Então, isso é uma coisa um pouco técnica, mas as empresas, em geral, empresas de participação, quando elas detêm participação acionária maior que 50% do capital da outra empresa, elas podem fazer o que a gente chama de consolidar aquele resultado no seu balanço. Então, se a Itaúsa tivesse uma participação maior do que 50% do Banco Itaú, que não é o caso, ela poderia consolidar a receita líquida do Itaú no seu resultado. Então, se você olhasse o balanço da Itaúsa, ia aparecer lá a receita líquida e você ia ver o valor da receita líquida do Itaú na linha de cima. E como ela não teria uma situação em que ela tem ainda mais que 50%, mas menos que 100%, você teria na linha de minoritários, tá? Então, antes do lucro líquido, você ia ter uma saída que representa o valor dos minoritários daquela ação. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se a Itaúsa tivesse 75% do Itaú, né, você teria, passando no resultado da Itaúsa, 75% a receita cheia, tá bom? Então, a gente ia ter 100% da receita do Itaú e lá embaixo, 25% do lucro líquido do Itaú ia sair como minoritários e aí só sobraria 75% daquele lucro líquido para a Itaúsa. Tá bom? Então, uma explicação um pouquinho técnica, uma curiosidade para vocês aqui sobre o funcionamento de consolidação quando você tem uma empresa de participação, uma holding, né? Bom, pessoal, então, o que tem acontecido com a Itaúsa? Tá? A Itaúsa está acumulando uma queda de mais de 30% até o final de setembro, um desempenho bastante inferior ao Ibovespa, que caiu cerca de 18% até o fim de setembro desse ano. Tá? A gente vai destacar aqui 3 efeitos principais aí que afetaram as ações da Itaúsa. Então, o primeiro ponto que tem afetado as ações da Itaúsa, o desempenho delas, é o aumento da concorrência. Tá? Então, desde 2016, desde antes de 2016, na realidade, você tem falado muito sobre a entrada das fintechs no mercado bancário. Então, toda reunião que você vai no mercado falar com os analistas do setor bancário, falar com as empresas, se fala, mas e a concorrência das fintechs? Como elas vão impactar o seu negócio, né? E a expectativa da maioria dos analistas de mercado, dos gestores de fundo, é que as fintechs acabam por diminuir o potencial futuro de geração de receitas e resultados dos grandes bancos tradicionais, né? Então, aumento da concorrência, tem um cenário competitivo mais difícil, você vai ter que reduzir o preço que você vai cobrar, né? Então, você tem aí as fintechs entrando, cobrando preços mais atrativos, porque elas têm estruturas de custo mais enxutas que os bancos tradicionais. Então, só para vocês terem uma ideia, os bancos tradicionais, o movimento que eles têm feito nesses últimos anos é de reduzir as suas agências físicas. Então, subir para vocês o gráfico aqui do número de agências físicas próprias dos bancos tradicionais. Então, a gente tem aqui Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Desde 2017, vocês conseguem ver todos os 3 bancos reduzindo bastante suas agências físicas. Por quê? Porque isso é custo fixo, pessoal. Então a agência fixa é um custo, é uma despesa, como a gente fala, um custo fixo ali para o banco. Então ela tem o custo de manutenção daquilo, tem o custo do aluguel, se a agência não for dela, né? Os custos de energia, de água, além do custo do pessoal que vai ficar ali naquela agência, segurança, todo esse tipo de coisa. Tá? Enquanto se você tiver uma operação 100% digital, você está isento desses custos. Tá? Então isso ajuda bastante a ser um dos motivos pelos quais as fintechs conseguem cobrar mais barato dos seus produtos e serviços. O outro motivo é porque antes você tinha um mercado pouco competitivo, então você tinha poucos bancos grandes, não fazia sentido eles competirem em preço. Né? Eles não tinham interesse em fazer isso, que ia acabar prejudicando as margens um dos outros. Então, com o aumento da concorrência,
Porque as fintechs viam que os bancos tinham retornos muito altos. Então, mesmo se elas tivessem uma estrutura de custos tão inchada quanto a dos bancos grandes, elas ainda poderiam cobrar menos do que eles, porque os retornos deles são muito altos. Eram muito altos e continuam ainda bastante altos, mesmo com o aumento da concorrência. Já o segundo ponto, que é uma coisa que está mexendo no mercado recentemente, é o Pix. Tá bom? Então, o Pix é o sistema de pagamentos do Banco Central, né, onde você vai poder fazer transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem custo nenhum, de maneira instantânea. Tá? Ele vem para substituir a DOC e a TED, né, que tinham horários era só durante a semana, até às 17 horas, e muitos bancos cobravam as tarifas, né, chegavam a cobrar 10, 15 reais para fazer uma transferência. Né? Então, esse sistema de pagamento instantâneo ele surge para acabar com essa necessidade. É uma maneira de você democratizar e modernizar o sistema financeiro aqui no Brasil. Mas isso, é claro, vai acabar tirando receitas dos bancos grandes. Tá? Então, também é um ponto que gera uma certa instabilidade, uma certa volatilidade nas ações dos bancos grandes, porque não se sabe ao certo qual que é o impacto que isso vai ter. Né? Eu já vi contas por aí do mercado, eu não tenho a minha própria conta sobre o impacto disso, mas já vi contas rodando aí na faixa de 5% das receitas de alguns bancos, coisa do tipo. Apesar de não ser tão relevante, tem sim uma perda de receita disso. Tá? Por outro lado, pode gerar novas oportunidades de negócios. Então, não se sabe ainda ao certo como isso vai evoluir, mas uma coisa que nós temos que ter em mente é sempre tudo que reduz a visibilidade dos investidores sobre o potencial de geração de resultado numa empresa, eles acabam descontando. Tá? Então, a lógica dos investidores é tudo que eu não consigo entender direito, eu vou aplicar um desconto sobre aquilo, porque aquilo é incerto. Então, eles gostam de empresas que eles conseguem entender bem e projetar com previsão. Então, quando você tem esses fatores de incerteza, putz, isso aqui é mais arriscado, eu vou aplicar um prêmio de risco, né? Vou pagar menos por essa, estou disposto a pagar menos para ter essa ação na minha carteira, porque eu não sei o que pode, não tenho tanta certeza sobre o que pode acontecer com ela. Tá? Então, o Pix acaba entrando numa situação dessas. Então, o terceiro fator que tem afetado a performance das ações dos bancos esse ano e, por consequência, as ações da Itaúsa é o risco regulatório e político. Né? Então, tivemos a pandemia esse ano, e o que acontece é que os reguladores, então, têm discussões aí na Câmara dos Deputados propondo aumentar o imposto de renda dos bancos que os bancos grandes pagam. Tá? Então, querendo aumentar as alíquotas da contribuição social sobre o lucro desses bancos, e também algumas outras propostas de colocar um teto de juros em algumas linhas de crédito para pessoa física. Tá? Então, medidas de certa maneira populistas, tá? Mas que acabaram não passando. Mas isso também gera instabilidade, gera volatilidade. Novamente, se gera esse risco sobre as ações do banco, que acaba afetando também a sua performance. Aí talvez o quarto e talvez o mais importante risco, para eles é o mais concreto, né, que a gente consegue chegar, é a inadimplência. Então, pandemia, esse ano, novamente, você tem um cenário onde muitas pessoas desempregadas, economia mais fraca, e os grandes bancos, eles olharam para esse cenário e eles falaram, temos que nos proteger porque pode ser que os índices de inadimplência subam. Né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui a PDD expandida dos top 4, então isso aqui é a PDD deles comparando do segundo trimestre de 19 para o segundo trimestre de 20, mostrando que esses bancos aumentaram suas provisões em 75%. Interessante notar que esse aumento de 75% aqui é basicamente Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Santander é um banco controlado por espanhóis e acabou não aumentando a sua PDD, porque ele tem interesse em manter o seu lucro líquido alto no curto prazo para poder mandar dividendos para fora. Né? Lembrando também que esse ano o Conselho Monetário Nacional fixou um teto para pagamento de dividendos dos grandes bancos em 25% do seu lucro. Então, eles não podem pagar mais do que 25% do seu lucro esse ano. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, mesmo com o Santander não aumentando a sua PDD, tem um aumento bastante expressivo da PDD dos outros três grandes bancos, né? Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Tá? Sobre o ponto da PDD, o que a gente nota é que, mesmo eles aumentando as provisões, os índices de inadimplência no curto prazo não subiram. Então, o banco ele provisionou, tá? Então, aquilo ali não é inadimplência, não é gente que não está pagando o banco, é uma provisão. Então, o banco ele está falando, eu acredito que tem um cenário arriscado, né? Então, estou vendo um futuro um tanto quanto incerto, vou me proteger, vou deixar o meu balanço protegido para isso. Se houver uma perda lá na frente, eu já passei isso pelo meu resultado e não vou ter uma queda no meu lucro lá para frente. Então, eles já fazem essa provisão logo de cara para ser conservador,
E o que a gente está enxergando é que, na verdade, os índices de inadimplência ainda não aumentaram. Ou seja, é muito provável que lá para frente os bancos eles revertam boa parte dessa provisão, aumentando o seu lucro nos próximos anos. Tá? Então isso é uma coisa que a gente acredita que vai acontecer, a gente já viu acontecer com a crise de 2016, os bancos em geral são mais conservadores e acabam provisionando mais, tirando novamente o caso do Santander, né? E isso daí é um ponto que a gente tem que ter em mente para lembrar que o lucro nos próximos anos deve ser mais alto. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente olha para a Itaúsa, acho que um ponto importante a gente tem em mente também é que a Itaúsa não é só Itaú. Né? O Itaú tem uma participação relevante na XP. Tá? Então, colocando para vocês aqui uma imagem que mostra para a gente o cálculo do valor de mercado da XP que pertence à Itaúsa. E como a Itaúsa detém 37,4% do capital do Itaú, né? O Itaú tendo aí 46,05% da XP, Itaúsa 37,4% do próprio Banco Itaú, a gente multiplica isso e chega na participação de mercado que a Itaúsa detém na XP. Então, a Itaúsa detém indiretamente 17,22% do capital da XP, e que equivale a 22,3 bi de reais. Tá? E por que isso é importante? Porque a gente acredita que o mercado ainda não precifica totalmente o valor das ações da XP nas ações do Banco Itaú. Então, para a gente também isso pode ser uma fonte de potencial de valorização lá na frente, uma fonte de upside, a gente fala. Né? Então, usando um termo em inglês para vocês, upside sendo potencial de valorização da ação. Tá bom? Quando a gente olha também para a Itaúsa, tem possibilidade de novos investimentos. Então, a companhia, segundo Alfredo Setúbal, presidente da Itaúsa, ele revelou isso no final de setembro desse ano, que ela pode investir até 2 bilhões de reais nos próximos anos em saúde, educação, saneamento e energia limpa. Tá bom? Então, mais uma fonte aí de crescimento. Então, a Itaúsa, além de ter boas empresas que pagam dividendos, também vai crescer, tem um capital aí para usar para crescimento, tá bom? Pessoal, então, assim, vamos colocando o que a gente falou aqui no vídeo até agora de maneira resumida e clara, né? Então, tem uma série de riscos que estão afetando o setor. Nós acreditamos, né, que mesmo assim, as ações de Itaú, elas têm bastante potencial de valorização. A gente vê as ações de Itaú negociando aí por volta de 9 vezes preço-lucro para 2021, tá? Então, bastante abaixo do que nós acreditamos que seja o seu valor justo. E mesmo assumindo o cenário de pagamento de dividendos conservador, a gente ainda vê um dividend yield, né? Então, uma taxa de retorno em dividendos bastante atrativa para as ações da Itaúsa. Então, se você quiser saber mais sobre o valuation da Itaúsa, sobre o preço teto, até que preço você pode comprar as ações e ainda ter um bom retorno atrativo nas ações da Itaúsa, entender um pouquinho melhor qual que é a conta que a gente está fazendo para chegar no dividend yield da Itaúsa, sugiro que você vá na descrição do vídeo e baixe o relatório que nós aqui da equipe da Levante preparamos para você. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo. Novamente, sugestões de novos vídeos, por favor, também deixe no comentário. Bastante importante esse feedback de vocês, a gente construindo aqui o conteúdo junto, tá bom? Então, eu guardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!